Olá pessoal, tudo bom? 24 de julho de 2023. Estamos abrindo mais uma semana, segundo semestre de cobertura aí do Tesouro Direto. Sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, um canal de investidor para investidor. Então, pessoal, olha aí, vamos ver as estatísticas e comentar alguns fatos aí que podem alterar a nossa semana, podem alterar um pouco essas taxas aí, né? Então, pessoal, temos o IPCA 29, não renovou mínima e está meio que andando de lado ali. Fez uma média de 5,15 na última semana, um pouquinho acima da mínima de 5,03, mas não muito. E o preço também ficou ali na casa dos 3.080, um pouquinho abaixo dos 3.097, que ainda são o preço máximo. Olha, gente, esse título aí que a gente já batizou de Pensou Comprou, a exemplo do que aconteceu com o IPCA 24, do que aconteceu com o IPCA 26, IPCA 29 também. O que eu acho que. Qual é o critério assim, de avaliação? Vai ser uma coisa bem simples que eu vou falar, certo? Uma coisa até que pode ser até encarado como uma piadinha. Mas, pessoal, esse IPCA curto aí, às vésperas de um ciclo de queda de Selic, né? Vamos pensar o seguinte: se você conseguir comprar por um preço menor que o máximo e numa taxa um pouquinho maior que a mínima, tá ok. É isso aí. É isso aí, tá? Por quê? Porque as maiores probabilidades quais são? São de que essa mínima se renove ao longo aí dos meses em que a Selic começar a cair, ao longo dos meses, tá? E claro que o preço também máximo vai se renovar, porque nós vamos ter o acúmulo do VNA, da inflação no VNA, e mesmo que a inflação seja menor, alguma inflação vai haver. Então, não tem erro. PCA 29 realmente não tem erro. Bom, na última semana ele se valorizou 0,34. E o IPCA 35, pessoal, olha que interessante. Ficou no 0 a 0, se valorizou 0,01. Muito interessante, porque ele foi um título que se valorizou bastante com relação ao IPCA 45, né? Até surgiu aquela matéria dizendo que ele tinha se valorizado, ganhado mais de 60% em cima do IPCA 45, e os 60%, quando a gente vai ver na ponta do lápis o que é 1,6 versus 1%. Quer dizer, uma diferença muito pequena no bolso, mas, enfim, né? Tá lá, né? Artifícios matemáticos, né? Muito bem. Média na semana 5,26, um pouquinho acima que o IPCA 29, e um pouquinho acima da mínima, e o preço máximo 2.285, preço médio da semana R$ 30 abaixo. Então, olha pessoal, tá valendo, na verdade tá valendo. Andou meio de lado, ficou meio paradinho no 0 a 0, mas isso dá tempo para a gente comprar. Quem tem esse título aí como seu ativo-alvo previdenciário, tá beleza, tá muito bom. E o 45, olha aí o 45, pessoal, né, se valorizou na última semana 0,75, enquanto que o 35 se valorizou 0,01. Então agora, se eu seguir aquela linha editorial lá, eu vou dizer que ele ganhou 70% em cima do 35. Não é? Ó, porque olha aqui, ó, é esse número aqui, tá? Ó, 0,75 a valorização da última semana versus 0,01. Então, quer dizer, as coisas, essas coisinhas matemáticas que não tem muito sentido para o investimento no dia a dia, né? Não tem aplicação prática. Mas qual é a aplicação prática, pessoal, aqui desse título para quem tem o prazo? Vamos lá, muito importante, para quem tem o prazo. É o seguinte, é um título que ele está mais no meio entre o Q1 e o Q2. Ele está mais no meio, enquanto que o 35 está mais perto. Ó, veja ali, taxas de 5,20, está mais perto do Q1, que é a taxa mínima, e o IPCA 29 a 5,15, 5,16, 5,12 também está mais perto do Q1. Então o 45 ele está um pouquinho mais longe do Q1, porque esse Q1 foi lá no começo da série, em 2022, tá? A série aqui do canal é de 2 anos, quando disponível. Então, ele tem essa gordurinha a mais. Ele sempre vai ter essa gordurinha a mais, porque a distância entre o 45 e o 35, que um dia foi igual, ó, vamos ver aqui no último pregão aí, 5,54 versus 5,25, são 0,19%. É bastante coisa para títulos que eram iguais, né? Então, de certa forma, já temos um prêmio aí pelos 10 anos de diferença entre eles.
Em termos de preço, está um pouquinho abaixo, aí uns R$ 40 abaixo, não, R$ 30, não, 40, né? 60, 92, 33, abaixo aí do preço máximo. Prefixado 26, valorizou-se 0,08, pessoal. 0,08%, ainda está acima da taxa mínima. E prefixado andando no 0 a 0 é um problema, porque o IPCA tem o VNA que puxa. O prefixado não tem VNA nenhum, né? Só tem valor nominal que é 1.000. Então isso deve pesar na nossa decisão. O pré-29 já entrou em território negativo, ó, 0,58. Não tem jeito, pessoal. É mais retorno, teve mais retorno, chegou a ganhar, inclusive, do 45 em alguns momentos. Sim, mais retorno, mas é mais risco. Essa lei não muda nunca, pessoal. Nunca, nunca. Olha aí, ó, título que já teve variação negativa na última semana, porque a taxinha estressou. Olha aqui, ó, vamos ver. Sexta-feira, 10,75, ante 10,59 na sexta anterior. E 10,67 no começo da semana passada, né? Fechou a semana com taxa mais alta. Por isso, efeito de marcação a mercado. E tá com preço próximo do máximo. Qual foi o preço máximo? R$ 580, né? A média 576 na última semana. Então, quer dizer, fica aí o recado aí pro pessoal que gosta dos prefixados, que se ele continuar caindo, pode ser uma micro porta de entrada? Até pode. Mas vejam que é mais sofrido carregar esse título do que um IPCA, né? Bem mais sofrido. O prefixado 33 com juros, mais prazo, mais longo, ó, 0,58, menos 1,20 na semana. E ele tá aí, na verdade, valorizando quem? Quem adota a estratégia de reinvestir no próprio título com os juros dele de maneira fracionada. Porque você pode fazer isso de maneira concentrada, que seria praticamente um reinvestimento automático, porque ele pagou no comecinho desse mês, né? Só estou lembrando isso. Ele pagou no comecinho desse mês. Então, você pode fazer isso de maneira concentrada, ali no primeiro dia que ele pagou, tudo bem, cada um. Você vai chegar mais rápido nas melhores alíquotas de imposto de renda, certo? Mas você também pode deixar o dinheiro no Selic e ir resgatando 1/6 por mês e refazendo o investimento. Nele mesmo, também pode. Quem adota essa estratégia fracionada está conseguindo pegar preços melhores agora. Mas, de novo, é pouca coisa, né? Eles caíram pouco, mas já vejam, todos os IPCAs na linha positiva. Esses dois prés mais longos, o 29 e o 33, já começaram a demonstrar uma certa deterioração no preço. Então, realmente é o ativo que tem que ter esse comportamento, porque ele é prefixado, né? IPCA com juros 32, pessoal. Então, comportamento muito parecido com o IPCA 29, 3 anos aí de intervalo entre eles. E nós tivemos aí uma valorização de 0,19. Estamos a menos de um mês do pagamento do cupom. Então, isso aqui vai cair em aproximadamente 125, 126 reais. Vai ficar um pouquinho mais barato, mas vai continuar. Vejam que mesmo que ele caia tudo isso devido ao pagamento do cupom, aliás, até vamos fazer a continha aqui, 4.126 vezes 0,029563, R$121,97. Ele iria para algo em torno de 4.350, ainda no quartil entre o Q4 e o máximo de preço. Pessoal, esses IPCAs eles estão bastante valorizados, mas eles são muito seguros, né? Tem isso também. IPCA com juros 40, pessoal. Média de preço na semana 4.500, que loucura, gente. 4.500, né? Eu me lembro aqui os vídeos eu fazendo para vocês, mostrando eles a 4.100, 4.500 agora. Valorização de 0,44 na semana, boa valorização. E as taxas aí, em alguns momentos, acima de 5,40, hein? Para o longo prazo, pessoal,
perto de 5,5 é fantástico, né? Mas o momento atual tá tenso, assim, porque daqui a pouco a taxa derrete e a gente deixou o bonde passar. Fica a questão, né? E o 55, pessoal. Esse aqui já teve, ó, média da semana 5,5, ó, 5,51, se valorizou 0,5% e um pouquinho abaixo dos 4.500 o preço médio, mas fechou acima de 4.500. Então, tá entre aspas caro? Tá um pouco caro, né? Principalmente se a gente considerar a questão do VNA, né? Botar 4.500 por 4.126, daí 9% de ágio. É bastante, pessoal, é bastante. É 1 ano e meio de cupom, né? São 3 semestres de cupom. Mas enfim, pessoal, são títulos aí que vão te pagar a inflação na renda. Isso é muito importante. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar das estatísticas era isso. E essa semana pode ser muito boa, pode ser muito ruim. Na verdade, eu acho que nós temos 2 estressores bem importantes. Um vai ser conhecido amanhã. Amanhã de manhã, acho que por volta das 9 horas, o IBGE vai divulgar o IPCA 15 de julho. Muito interessante, porque isso pode ter uma influência, embora o cupom já tenha dito que não faz política monetária com base em inflação de um único mês, tá? Tudo bem. Mas pode ter uma certa influência, porque se vier um número ali perto do zero, ou 0,10, como prevê a Anbima, vai ter uma pressão por um corte mais agressivo em 2 de agosto, né? E aliás, já fica aí o convite para vocês acompanharem a nossa leitura da ata, do comunicado, perdão, em 2 de agosto. E no dia 26, quarta-feira, sai a decisão do FONC, que o pessoal tá nervoso no mercado internacional com a decisão dos juros americanos, porque eles estão falando de 2 altas, e será que essas altas vêm em seguida? Será que vai ter um respiro maior? Será que vai vir até o fim do ano? Então, e o Jerome Powell fala que vai fazer tudo com base em dados, e aí sabe como é, dá aquela tensionada, o mercado especula um pouco, então pode ser que haja tensões essa semana, temos que aguardar para ver, né? Mas eu estou bastante curioso mesmo com o IPCA 15, que sai terça de manhã, terça à tarde temos as renovações das projeções, e quarta de manhã a gente faz a nossa análise aqui no canal sobre a inflação, né? Sobre esses dados aí, para a gente ver que curso as coisas podem tomar. Amanhã, pessoal, no vídeo dos leilões, eu faço uma análise mais profunda da Selic implícita na curva, tá? Bastante interessante, tá? Convido a todos a acompanhar o nosso vídeo de amanhã sobre os leilões e a Selic na curva, a curva da Selic implícita, por assim dizer, né? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.